A informação mais aguardada, eu vou trazer notícias que você vai comemorar nesse vídeo. Vamos falar sobre Vasco e Botafogo, tudo certo para São Januário. Notícias importantes e definitivas dessa partida. Vamos falar também de ativo de 31 milhões de reais que preocupa no Cruz Maltino. O Vasco, enfim, é top 8 no Brasil após rodada. Vamos falar bastante sobre isso e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira aqui no canal que foi criado só para você. Então não esqueça de deixar o seu like, é de graça, e avisa para a plataforma que o conteúdo de Vasco é positivo. Corre aqui embaixo, deixa o seu joinha e não esqueça de deixar também a sua inscrição. Confere ali se você está inscrito no canal que foi criado totalmente para você. Teremos sorteios de camisas aleatórios para inscritos aqui no canal. Eu vou trazer para você a primeira que será sorteada muito em breve. Então se inscreva para não perder. Nesse vídeo vamos falar bastante sobre algo que o torcedor vascaíno vai comemorar e muito. Muitas notícias boas para a torcida do Vasco. Vamos falar também sobre preocupação. Ativo milionário preocupa no Cruz Maltino e o diagnóstico pode ser mais preocupante ainda. Vasco e Botafogo com arbitragem definida e tudo já no esquema para amanhã. São Januário, Vasco buscando o G6 do Campeonato Brasileiro e muito mais. Você que está aqui no canal, olha só, eu quero começar a falar exatamente sobre isso. Enfim, o Vasco é top 8. O presidente Pedrinho, que falou, no ano passado sobre essa questão de top 8 no Brasil, agora pode encher a boca e falar à vontade. O Vasco termina a rodada na 8ª colocação com 12 pontos, poderia estar ainda melhor, por conta de uma bobeira ali no final do jogo. O líder Palmeiras venceu em casa, o Grêmio, jogo bem difícil. A gente teve o Fluminense também vencendo o Corinthians no Maracanã. O São Paulo também na rodada, só que empatou. O Atlético Paranaense que perdeu na rodada e o Flamengo é o 6º colocado que foi goleado pelo Red Bull Bragantino. O Coritiba está à frente do Vasco com 14 pontos, empatou com o Cruz Maltino, que está em 8º com 12, e abaixo do Vasco o Atlético Mineiro, que goleou a Chapecoense fora de casa com 11 pontos. O Grêmio, que perdeu para o Palmeiras, é o 10º colocado também. Essa primeira página da tabela de classificações e, enfim, o Vasco top 8 no Brasil. E que continue assim, o Vasco está invicto, Vale lembrar que os últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Empates fora de casa contra o Coritiba e contra o Cruzeiro, Vale ressaltar isso. E vitórias importantíssimas contra o Fluminense, contra o próprio Grêmio e também contra o Palmeiras. Então, o Vasco fazendo uma boa campanha aí, vamos credibilizar o Renato Portaluppi, mesmo com os erros, espero que ele tenha aprendido com os erros, para nas próximas partidas, principalmente amanhã contra o Botafogo, não serem repetidos, Vale lembrar que contra o Botafogo, Cuiabano, Andrés Gomes e Spinelli podem voltar. E eu quero trazer essa notícia que você vai comemorar e muito, porque o argentino Spinelli treinou normalmente no CT Moacir Barbosa após se recuperar de uma torção no tornozelo esquerdo. É isso mesmo, hein? O argentino está fazendo trabalhos com bola junto com o elenco sem limitação e pode ser opção para o técnico Renato Gaúcho no clássico contra o Botafogo. O mesmo acontece com Cuiabano. Treinou normal, sem limitação e pode voltar à lateral esquerda do Vasco, muito questionada, ali com o Lucas Piton, que voltou a ser titular na partida contra o Coritiba por conta da falta do Cuiabano. Cuiabano pode reencontrar o seu ex-clube, o Botafogo, e quem sabe uma lei do ex em São Januário. A notícia boa também de Andrés Gomes, treinou normalmente, voltou da seleção colombiana com tudo, e a gente sabe que trata-se do melhor jogador hoje do elenco do Vasco, o colombiano, que deve estar representando o Cruz Maltino na Copa do Mundo juntamente com o lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues. Então, retornos importantes, pode comemorar que o Vasco pode ter aí o elenco praticamente completo. É óbvio que tem outras questões envolvendo jogadores lesionados a longo prazo, enfim, mas com opções importantes para o técnico Renato Portaluppi. Agora, olha só, uma situação preocupa no Vasco. A gente está falando de notícias boas, a gente está falando da situação interessante. Agora eu vou trazer para você uma notícia preocupante, tá? No final do jogo contra o Coritiba, eu observei ali o Brenner, numa jogada, numa dividida ali, sentiu o joelho direito. E olha só, preocupa, após o início ali, do atendimento ao atacante,
a situação ali, inchado, um inchaço no joelho, né? Eu tinha percebido o Brenner saindo ali do Couto Pereira, né? Um pouco com dificuldades, assim, acabei não tendo o feeling de perguntar, não tenho o feeling de parar ali, por conta da nossa transmissão ao vivo, né? Que atravessa a madrugada. A gente está ali sempre na sala de coletivas, ao vivo, com imagens, e tem a troca de ideia, então eu não conseguia ali ter o feeling de sair da transmissão para ir lá fazer essa pergunta para o Brenner, mas aparentemente com dificuldades, e exames de imagens foram feitos, os resultados devem sair muito em breve e o Vasco deve anunciar oficialmente o que aconteceu com um atacante que é ativo do Vasco, né? Jogador contratado por 5 milhões, por volta de 5 milhões de euros, né? Mais ou menos ali 31 a 32 milhões de reais. Esse valor está parcelado também, né, com situações envolvendo aí meses à frente, mas é um ativo do clube e é um momento que não dá para lesionar, né? É um momento de muita preocupação do departamento de futebol do Vasco, apesar que não é um jogador que hoje faz tanta diferença assim na equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho, né? Até o torcedor ficou na bronca naquele lance que ele poderia ter rolado para o Riquelme Avelar finalizar, né? Quem sabe o Vasco vencer naquela puxada de contra-ataque do Mutano, que o Matheus França deixou a bola passar, ali poderia ser o 2-0, matava o jogo contra o Coritiba. Acabou que ele tentou finalizar, finalizou muito fraco e não adiantou nada naquela jogada dele ali. Eu acho que ele foi muito precipitado. Mas enfim, o Brenner, apesar de não ser um jogador tão importante assim para o elenco, apesar de uma readaptação ao futebol brasileiro, é claro, ele preocupa por ser um ativo do Vasco, um jogador contratado a longo prazo e com valores milionários. Cara, tomara a Deus que não aconteça nada com o Brenner e existe uma suspeita inicial de uma lesão ligamentar. A gente vai ter essa informação muito em breve, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Olha só, o Vasco encara o Botafogo amanhã e temos arbitragem definida. E isso preocupa o torcedor. Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, será o árbitro responsável pelo jogo entre Vasco e Botafogo em São Januário. A notícia boa é que os ingressos já estão esgotados há muito tempo e teremos caldeirão lotado na noite de sábado contra o Botafogo e Wagner do Nascimento de Magalhães será o árbitro responsável pelo apito. Esse cara gosta de atrapalhar o Vasco, né? Principalmente no futebol carioca. A CBF escolhe o carioca Wagner do Nascimento Magalhães, onde já tem fotos, né? Do árbitro com camisa do Flamengo, e a gente sabe que o Flamengo tem 14 pontos no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 12. O Vasco vencendo já passa ao Flamengo, né? Que joga depois do Vasco. Então, já o Vasco podendo ultrapassar o Flamengo já amanhã em São Januário, e a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, que já viralizou imagens desse árbitro com a camisa do Flamengo, hein? Rapaz do céu, Pedrinho, abre o olho, tô contigo, se acontecer alguma coisa, tá liberado cobrar esse árbitro dentro de São Januário. Pressão em cima do árbitro também nas arquibancadas. Teremos uma linda festa da torcida Cruz Maltina nesse jogo contra o Botafogo. Expectativa alta, o técnico Renato Gaúcho segurando as pontas, né, para pontuar no Campeonato Brasileiro e, enfim, chegar, né, à pontuação necessária para tentar priorizar outra competição. A gente falando em prioridades, todos nós sabemos que o Vasco vai priorizar o Campeonato Brasileiro, provavelmente vai jogar contra o Barraca Central com uma equipe alternativa e volta para Belém do Pará para enfrentar o Remo. Interessante, o Remo é o último colocado, né, no Campeonato Brasileiro. Pô, dá para buscar, né, esses 3 pontos lá também em Belém do Pará. O Remo, nos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas e apenas 1 vitória. Então é muito importante o Vasco aproveitar a fase do Remo para conseguir pontuar e chegar no topo da tabela. Buscar ali, né, o topo da tabela. Eu sei que o Palmeiras já tem 22 pontos, é muito difícil de chegar, mas o Vasco está 10 pontinhos atrás do Palmeiras com 9 jogos. E a gente vai ter aí, quem sabe, né, uma busca por um G4 na competição. Top 8 nós já somos, como o presidente Pedrinho falou, o Vasco é top 8 hoje no Brasil. Bom, galera, olha só, agradeço a presença de todos vocês. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Quero ressaltar aqui que eu vou estar presente na Argentina. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente, com imagens, com muita coisa legal, direto da estreia do Vasco contra o Barraca Central. E depois de Buenos Aires, você vai acompanhar o Vasco mais de perto, porque eu estarei indo como elenco para Belém do Pará, onde o Vasco encara o Remo
pelo Campeonato Brasileiro. Você está preparado para acompanhar tudo de pertinho, não no dia do jogo, mas bem antes? Então peço para você deixar o seu joinha. Nosso esforço é grande, mas para levar você para pertinho do Vascão, o seu like ajuda também a nossa trajetória. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Primeiro boletim de notícias do dia, ainda tem muita coisa aqui nessa manhãzinha de sexta-feira, sextou. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco eu volto.